Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo deste canal. Eu me chamo Raiones Oliveira e hoje eu vou estar trazendo a história de mais um rei, um rei da Bíblia. Hoje eu vou estar trazendo uma parte da história do rei Nabucodonosor, apenas um aspecto da história do rei Nabucodonosor, que existiu há mais ou menos há 3.000 anos atrás. Ele era o rei da Babilônia. Esse império ele existiu mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo. Para a história antiga, a Babilônia representa nos dias de hoje, comparando o que seria hoje os Estados Unidos, ou seja, a maior potência do planeta Terra. Era um grande império que também se tornou um conceito pela maneira de ser, de agir dos moradores dessa nação. Os babilônios tinham como filosofia de vida, ou seja, uma das suas principais características era a satisfação dos seus desejos. O orgulho e a arrogância caracterizavam um babilônio. Era um povo extremamente apegado ao materialismo, um povo orgulhoso, arrogante, que tinha como norma de vida pensamentos e ações que eram totalmente contrários aos ensinamentos do Deus da Bíblia. E é sobre o rei dessa nação, Nabucodonosor, que um dos aspectos da vida desse rei que hoje eu trago para vocês nesse novo vídeo, nessa nova história. Espero que você goste. Se você gostar, curta, compartilhe, comente nem que seja com um ponto, porque isso servirá como engajamento para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e assim ele possa apresentar esse vídeo para um maior número de pessoas. Então vamos à história. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Outro sonho de Nabucodonosor. Aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões, tive deitado em minha cama. Olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. Ele, o anjo, gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu,
o rei Nabucodonosor tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-no, mas deixem o toco em suas raízes, preso com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. Disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras estavam ainda nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e meus nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Glória a vós, Senhor. Palavra do Deus Altíssimo. Muito forte essa história, né? Espero que você tenha gostado dessa história do rei Nabucodonosor. Nós vimos que através dessa história o Senhor quis tratar com orgulho, né? Eu não estou falando aqui daquele orgulho que um homem tem, uma mulher tem, das conquistas, né, que adquire na vida.
um carro, uma casa própria, filhos fazendo faculdade, concluindo faculdade, tendo profissões. Não é dessa satisfação, não é desse tipo de orgulho. O orgulho que é tratado aqui é o orgulho onde a pessoa atribui a si própria as suas conquistas, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? Está escrito aqui em Isaías 42:8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outro eu não dou, né? O orgulho que foi tratado aqui foi o orgulho que se originou com a queda do homem. É aquele orgulho que dominou o coração de Satanás quando ele quis se assentar no trono de Deus e se tornar semelhante a Deus. É sobre esse orgulho que é tratado, quando o homem ele atribui a si próprio as suas conquistas e não dá a glória a Deus por isso, porque a própria palavra diz, por exemplo, no Salmo 103, versículo 2, diz assim, o Salmo 103, verso 2: Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhum dos seus benefícios, nenhuma das suas bênçãos, né? Também no Salmo 136:1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em Efésios 5:20 diz assim: Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, passada a experiência, começa a história, né? O rei começa narrando. Primeiro ele faz uma declaração. Ele diz assim: O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade, né? Então ele deixa essa declaração para mim e para você, né? Aí ele vem narrando a história por qual ele passou, ele viveu. Ele diz assim: Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado, né? Então, ele conta, né? Ele fala que ele tem a satisfação de contar o que Deus fez na vida dele, né? Apesar de Deus ter destronado ele, né? Tornado ele como um animal, tocado na glória dele, tirou as riquezas, né? A corte dele, o palácio dele, o reino dele. Ele levou ele para o meio do mato, né? Fez ele viver por 7 anos como um animal, né? Depois desse tempo, né? Deus avisou que ia fazer, e o orgulho era tão grande que mesmo Deus tendo avisado, ele pediu ajuda dos magos e adivinhos, né? Inclusive de Daniel, de Beltesazar, para que descrevesse aquele sonho. E Daniel foi, Beltesazar, que era Daniel, foi descrever o sonho para ele. Ainda assim, ele ignorou, né, o aviso de Deus e sofreu as consequências por isso, né? Deus quis tratar com ele do orgulho, né? E depois de 7 anos ele vivendo como um animal, né? Ele reconheceu que tudo que ele tinha conquistado, foi Deus que deu para ele. Então, Deus tratou com orgulho e naqueles 7 anos, e depois de 7 anos, ele reconheceu que tudo que ele tinha, as conquistas, o reino, a riqueza, a sua corte, o seu poder, tudo vinha de Deus. E quando ele reconheceu, né, Deus restituiu, e restituiu mais ainda do que ele tinha quando ele começou esse processo, né? E ele reconhece, ele agradece, ele inicia a narrativa agradecendo a Deus, partilhando, né, da glória, da imensidão e do poder de Deus. Então, através dessa história, Deus ele quer tratar com cada um de nós, porque todos nós, quando nascemos, a gente traz esse aspecto de Satanás no nosso DNA, que é o orgulho, né? Então, muitas vezes, nós não reconhecemos as bênçãos que Deus nos dá, né? A gente não precisa ter um reino, né,
viver num palácio para agradecer a Deus. Mas como o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E em Efésios 5,20, o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente não dá graças a Deus pelo nosso teto, pelo teto que nos guarda dos perigos das ruas, pelo prato de alimento, né? A gente almoça, janta, lancha e não dá graças a Deus por aquele alimento. A gente não dá graças a Deus pela água que nos dessedenta, pela água que nos higieniza. A gente não dá graças a Deus. A gente não dá graças a Deus pelo calçado que a gente tem, né? Pela uma chinela que a gente usa, pelo calçado, pela uma roupa que nos cobre a nudez. A gente não dá graças. Então é isso que a gente tem que refletir, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve dar graças em tudo, nós devemos dar graças a Deus. Se nós temos um calçado para usar, uma roupa para vestir, um prato de alimento para nos alimentar, um copo de água para nos dessedentar a sede, água para nos tornar higiene, um teto sobre a nossa cabeça, em tudo, saúde no corpo, um trabalho, né? Em tudo nós devemos dar graças a Deus. É isso que Deus quer tratar, né? Que a gente deve atribuir a Ele, né? Toda a honra, toda a glória. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui é graça e misericórdia de Deus. Eu espero que essa história que aconteceu com Nabucodonosor, né? Você possa refletir, né? E a partir dessa história, a partir desse vídeo, a partir desse momento, você possa refletir na sua maneira de viver, de pensar, né? E de agir, dando graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Amém.